O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no presbitério, prezados irmãos e irmãs, família Betânia, aqui representada, e aqueles que nos acompanham em casa, porque muitos, nesse dia de hoje, dia 4, estão celebrando e acompanham essa missa também, sobretudo os de aliança. Povo amado de Deus, você que nos acompanha em casa, hoje é um dia muito feliz, feliz mesmo, feliz e que gera no nosso coração muita alegria, porque temos uma certeza conosco: o Padre Léo está vivo. São 17 anos de eternidade. E nesses 17 anos de eternidade, expressão que nós passamos a usar a partir do Monsenhor Jonas Abib, porque na missa de corpo presente aqui na Canção Nova, Monsenhor Jonas usou 2 expressões relacionadas ao Padre Léo, que nós, em Betânia e também aqui na Canção Nova, nunca deixamos de usar. Expressões fortes deixadas pelo Monsenhor Jonas. Uma, ele disse na missa de corpo presente: Padre Léo não morreu. Padre Léo está há 12 horas e bateu no relógio, na eternidade. Já são 12 horas de eternidade. Como explicar isso filosoficamente, a gente não sabe, mas sabe que foi um outro santo entre nós que disse, Monsenhor Jonas Abib, 12 horas de eternidade. E daí por diante, a gente não mais tirou essa expressão da boca e do coração. Padre Léo está vivo, eterno, e vivo e atuante. Gosto de lembrar sempre que Nelsinho Correia brinca em todo lugar que vai, que Padre Léo é o defunto que mais trabalha. Coisas de diácono Nelsinho. E de fato é verdade. Quantos testemunhos. E a outra expressão usada pelo Monsenhor Jonas, e que mexe muito conosco, e hoje eu me recordei muito dela, repassando um pouco a vida e a história do Padre Léo, é que Monsenhor chamou o Padre Léo de um diamante burilado.
olhava para ele, ali naquela missa de corpo presente, e disse: aqui está um diamante que foi lapidado. Lapidado ao longo da vida, lapidado em Betânia, a partir do carisma que Deus plantou no seu coração, e ele partilhou esse carisma conosco, lapidado, sobretudo, pelos 10 meses de sofrimento, de calvário, relacionado à sua doença, ao câncer, e tudo aquilo que ele viveu, e que quem tem boa memória, como eu, se lembra dessa trajetória toda do Padre Léo, que culminou em dezembro, ele estando no Osana Brasil, deixando para nós um testamento espiritual, que é a pregação Buscai as coisas do alto, a pregação que mais atingiu o coração de pessoas. Não tem um lugar que eu vá nesse Brasilzão de Deus, ou que eu vá em algum outro lugar, até mesmo fora, que eu não tenha algum testemunho relatado de alguém que, ouvindo essa pregação, buscai as coisas do alto, não tenha voltado para Deus, repensado a vida, repensado a história, descoberto um sentido novo para a vida, retomado a vocação, enfim, vários testemunhos. Então, Padre Léo está vivo através daquilo que a Igreja nos proporcionou como um verdadeiro presente, que é o processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo de Betânia, que a partir da abertura desse processo que fez dele, o elevou a servo de Deus, nos deu a possibilidade de recolher aquilo que nós ouvíamos pelo Brasil todo e fazer com que nós pudéssemos, então, pedir oficialmente, como igreja, a intercessão do Padre Léo. Desde então, esse processo continua, bonito, intenso, com muitos testemunhos, um processo denso, longo, porque ele escreveu, falou, ele viajou, ele foi a lugares, ele conheceu pessoas, e são vários os relatos, as entrevistas, falando sobre a vida do Padre Léo. Então é um processo longo, difícil, mas que aos poucos vai sendo terminado. Faz parte lá um trabalho do Instituto Padre Léo, dos postuladores, sobretudo de Roma, e que não depende de nós. O que depende de nós é continuarmos rezando, intercedendo, buscando também a intercessão do Padre Léo, né? E isso tem acontecido, e é o que realmente importa para nós. E quando chegar a hora de Deus, quando chegar a hora da igreja, vai acontecer, será proclamado venerável, aí se esperará o milagre, ele será proclamado beato, se estudará o milagre. São muitos os relatos de graças, de possíveis milagres que nós temos recebidos, mas isso não depende de nós, está nas mãos da igreja. Quando chegar a hora de Deus, a hora da igreja, isso será proclamado, isso será feito, e ele será proclamado beato, e dali a pouco se esperará um novo milagre para que ele possa ser proclamado santo. Esse é o resumo da ópera. O que realmente fica para nós dessa certeza de que o Padre Léo está vivo, e de que traz muita felicidade, como eu disse, muita alegria ao nosso coração, que faz transbordar o nosso coração de alegria. A certeza de que Padre Léo passou por essa vida cumprindo uma missão. E à medida que foi discernindo essa missão, se entregou totalmente a ela, se gastou nessa missão. Olhar para os 17 anos de eternidade do Padre Léo nos faz buscar o significado profundo da vida dele, dos 45 anos, rápidos 45 anos que ele viveu sobre esse chão, e enquanto viveu ali conosco fisicamente,
deixou, como ele mesmo gostava de dizer, muitos rastros de Deus. E olha que ele falava, nessa vida, ou a gente se esforça para deixar rastros de Deus, ou longe dele, afastado dele, a gente acaba deixando rastros de inferno. Deus nos livre, ele acrescentava. E do Padre Léo podemos dizer, deixou rastros de Deus. Por isso, a palavra de hoje, as leituras de hoje, dizem muito dessa passagem do Padre Léo sobre esse chão, e é o que realmente, como eu disse, nos conta. A primeira leitura deixa para nós um alerta que é muito Padre Léo. Olha o que São João começa dizendo na sua primeira carta. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. Isso é muito Padre Léo. Filhinhos, que ninguém te tire da trilha da cura, da trilha de Deus, dos caminhos de Deus. Abra os olhos, sua anta, ele diria. Lembra disso? Eu lembro porque ele me chamou de anta algumas vezes. Mas se vocês falarem algumas vezes, se falarem eu nego, tá bom? Vicente, deixa de ser anta. Não é assim. E aí buscava na Bíblia a resposta. Não se desencaminhe. Por quê? E aí o tempo do Natal nos revela. É preciso olhar para Deus. É preciso ir ao encontro dEle. É preciso, e nós rezamos isso nessa quinta-feira de adoração, encontrar-se com Jesus. Por isso, buscá-lo na sua palavra, buscá-lo na Eucaristia, buscá-lo nos irmãos e irmãs que, às vezes, mesmo num disfarce, estando lá disfarçados, revelam Jesus. Jesus, às vezes, está lá na sua casa disfarçado, mas está lá, muitas vezes disfarçado de alguém que acabrunha a sua vida, alguém que faz você penar muito, mas ele está lá disfarçado. Ou você não se lembra daquela célebre história do Padre Léo, do Cristo disfarçado lá no meio da família? Lembra dessa história? A gente dava risada de ficar com o queixo doendo, do jeito que ele dramatizava, para depois poder dizer, assim como Cristo está na palavra, Ele está na Eucaristia e Ele está naquele irmão, naquele filho, naquele esposo, naquela esposa, naquela pessoa mais difícil. E aí depois levava a gente a entender que quanto pior a pessoa que convive com você, melhor para você, se você acolhê-la em Deus. Mas isso só entende quem busca o Senhor, quem quer se encontrar com Ele, quem se abre ao mistério. Então, Padre Léo é uma seta que nos aponta. Hoje, quando eu rezo para o Padre Léo e pelas famílias, eu me recordo disso. Padre Léo, que intercedeu, que pregou tanto pelas famílias, que lutou tanto por famílias restauradas, interceda por essa família que vem a Betânia, que pede oração, as famílias dos nossos filhos e filhas de Betânia, que precisa de tanta cura interior, porque por detrás de cada filho dependente químico, de cada filha dependente química, por detrás de cada menino, cada menina de Betânia, tem uma família sofrida, lascada, muitas vezes desfigurada como desfigurado o menino que chega até nós, a menina que chega até nós.
uma família que precisa de perdão, de reconciliação. Quanto perdão precisa acontecer na família de um dependente químico, na casa que tem um pai alcoólatra, na casa que tem uma mãe alcoólatra, na casa que tem um filho dependente químico, uma filha dependente química. Quanta quebradura nos relacionamentos, quantas dificuldades. Então a gente diz: Padre Léo, interceda por essa família. E aí se lembra de tudo que o Padre Léo pregou em relação à família. E lembra, ele foi uma seta. Quantas coisas o Padre Léo disse sobre família, que hoje nós vemos acontecer. A atualidade da pregação do Padre Léo, eu sei que eu sou suspeito, né? Sou suspeito. Filho falando de pai é sempre suspeito. Mas está aí. Há 17 anos ele continua em horário nobre na televisão, toda segunda-feira, proclamando, e chega aos corações. E muitas coisas que ele disse sobre família, sobre a sua família, não é para ontem, é para hoje. Sabe qual o nome disso? Profecia. É profecia. O que ele fala para a juventude, o desejo de jovens sarados, como ele batia no peito e dizia que nós precisamos trabalhar para uma geração de jovens sarados. E sarado não é só no corpo, se puder no corpo, tudo bem, beleza, ótimo, tudo certo. Mas sarados, de dentro para fora, porque sarado tem a ver com santo, com saudável, com santidade. É a mesma raiz da palavra, saudável, sarado, santo. E ele sonhou com uma geração de jovens sarados, só que ele dizia, e isso nós precisamos despertar sempre, e é um dos grandes desafios, de novo, uma profecia para o nosso tempo. O coração dos nossos jovens, dizia o Padre Léo, é de quem chegar primeiro. Não existe terra ruim, existe terreno que não foi cultivado. Todo terreno se cultivado se torna agricultável. Se planta no deserto, se colhe no deserto. Então o Padre Léo dizia, o coração do jovem é de quem chegar primeiro. E se nós permitirmos que outros cheguem primeiro ao coração dos nossos filhos, dos nossos netos, é porque falta prevenção. Prevenção não é ver antes, prevenção é chegar antes. E a gente tem que chegar levando o quê? Jesus. Através do quê? Do amor experienciado, como nós rezamos hoje à tarde em Betânia. Do amor que, como diz o Padre Léo, é a única força capaz de transformar uma pessoa. Não tem outra força. Não tem nada que possa transformar alguém, a não ser o amor. Por isso é preciso chegar antes ao coração dos nossos jovens com muito amor. Por isso o Padre Léo profetizava, pai, o jovem, o teu filho precisa sentir o teu cheiro de pai. Padre Léo usava palavras fortes. Ele precisa sentir o teu cheiro de pai. Filho, filha tem que ter cheiro de pai, cheiro de mãe. Saber, sentir-se próximo, presente. Não adianta dar coisas se você não der amor, não der o seu tempo, não gastar-se com o seu filho, com a sua filha. Tudo o resto é passageiro. Ele insistia nisso. Não adianta dar coisas, é preciso dar-se. Por isso ele falava, a melhor herança que um pai e uma mãe deixa para um filho é fé. Porque se tiver fé, é sinal que foi educado. E se deu fé, ele conquista qualquer coisa. O resto ele conquista. Agora, se você só der coisas,
ele poderá perder inclusive aquilo que você deu, porque não aprenderá a valorizar. E como a gente vê isso hoje tão claro, quantos filhos que têm tudo e não valorizam nada que receberam, porque não foi dado o essencial. Padre Léo rezou muito por jovens sarados, foi uma seta apontando o caminho. Por isso, olho para esse evangelho e encontro aqui o mesmo que direi do Padre Léo, poderia dizer do Monsenhor Jonas. Quando a gente olha nesse evangelho e vê João, que vê Jesus passar e aponta o Cordeiro de Deus, e aqueles escutando João, ouvem as palavras e saem seguindo Jesus, digo para vocês, essa é a missão do Padre Léo, foi a missão do Padre Léo nesse tempo e continua sendo. Padre Léo é um João Batista, um João que aponta o Cordeiro de Deus, por isso ele aponta para as coisas do alto, para lembrar-nos do essencial, do que significa ser cristão, para lembrar que cristão parte de um encontro com Cristo, numa pregação forte e querigmática, onde Jesus seja o centro, e onde haja um encontro verdadeiro, não como uma ideia, um dogma, uma doutrina, mas um encontro com uma pessoa, com um Jesus Cristo vivo, ressuscitado, e vivo e ressuscitado, com a força e o poder de transformar a vida das pessoas. Então, Padre Léo é esse João que aponta. É bonito perceber isso, porque João dizia, eu não sou digno de desatar as sandálias, eu não sou digno. E eu digo para vocês, muitas e muitas vezes, eu vi o Padre Léo dizer a mesma coisa. E mais que dizer, viver a mesma coisa. Como ele se preocupava com o medo de que a gente o idolatrasse, de que a gente tratasse-o como um ídolo, que o tratasse como um popstar. Por isso ele era teimoso em questão de tirar foto. A foto não tem que ser comigo, porque não sou eu, dizia ele. Não sou eu. Onde já se viu se o burrinho vai querer os aplausos que são direcionados a Jesus no dia da entrada triunfal a Jerusalém? Os aplausos são para quem está em cima, não para quem está embaixo, dizia o Padre Léo de si mesmo. Lembra que ele contava a história do pernilongo, do Juninho? Cuidado com os aplausos. Hoje em dia ele diria, Juninho, cuidado com os likes. Juninho, é seguir a Jesus, não ter seguidores. Cuidado, as palavras podem nos enganar. A religião midiática, a religião internautica, a religião das redes sociais podem nos enganar. E daqui a pouco, Juninho, olha o aplauso. A mão que aplaude é aquela que um dia pode apedrejar. E o Padre Léo tinha muita consciência disso. Certa vez eu o vi brigar com uma revista, porque a revista teimosamente o colocou na capa. Ele fez parar a edição. Conto isso, não para já canonizar o Padre Léo, não. Isso não é trabalho nosso, como eu disse no início. Eu falo para lembrar
uma vida com significado, uma vida de quem quer apontar, porque não é sobre o Padre Léo, essa homilia não é sobre o Padre Léo, a homilia é sobre aquele que fez na vida do Padre Léo, porque tudo aquilo que o Padre Léo fez e faz com que nós nos lembremos dele hoje, ele o fez por causa de um nome. Que nome é esse? Que nome é esse? Que nome é esse? Então aplauda Jesus, porque é por causa dele, e era por causa de Jesus. Por isso, o seu esforço para encontrá-lo na palavra, para encontrá-lo na Eucaristia, para encontrá-lo no filho, filha de Betânia, para encontrá-lo em cada irmão. O seu encontro era com Jesus porque ele sabia que só por ele não daria conta. Não daria conta porque ele não escondia o seu temperamento, não daria conta porque ele não escondia os seus defeitos, não daria conta porque ele não escondia nem as suas rabugens. Pelo contrário, dizia a todo tempo, se fosse só por causa de mim, vocês me conheceriam, não pelas minhas qualidades, mas com certeza pelos meus defeitos. Mas é por causa de Jesus. É Jesus que tem o poder de arrancar de nós o nosso melhor, de trazer à tona aquilo que Deus sonhou para nós desde toda a eternidade. E Deus sonhou para o Padre Léo ser para nós um profeta do nosso tempo. Por isso, nós queremos louvar e bendizer a Deus pela vida desse servo de Deus, que foi sinal e canal, mediação é a palavra teológica, mediação de Deus para nós, para muitos de nós, para que nós pudéssemos reconhecer Jesus, mediação de Deus para nós, para que nós pudéssemos perceber os sinais de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Eu ia, nesse momento, contar algo pessoal, de como Padre Léo apontou Jesus na minha vida. Mas eu queria, até porque achei providencial, convidar o diácono Rafael, que ali, em poucos minutos, na sacristia, confirmou o que o Senhor dizia para poder acentuar nessa breve homilia. Como o Padre Léo foi João na vida dele, apontando para o Cordeiro de Deus. Por favor, diácono. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024. E quando falava com o Padre Vicente, me vinha a memória do dia 28 de agosto de 2005. Minha vida mudou. A partir dali, ouvi uma palestra do Padre Léo. Como transformar planos em projetos. Você pode pesquisar essa palestra. E ali ele foi mexendo com os jovens num PHN. E a partir daquela palavra, eu saí de um católico que sempre fui, desde a infância, para ter sede de busca de santidade. Hoje, fui ordenado diácono, vou fazer 10 anos de casado em agosto. Tenho 3 filhos, meus filhinhos estão ali, ó, com a minha esposa. E aquela palestra eu ouvi várias vezes, porque eu queria transformar os planos que eu tinha na minha mente num projeto de Deus. Não só um projeto meu, mas um projeto de Deus.
fui ordenado, sou da Arquidiocese de Niterói. Faz um mês, dia 2 de dezembro, fui ordenado. E quando a gente permite, talvez a data de hoje, dia 4 de janeiro de 2024, seja a data da mudança da tua vida, daqui para frente. Assim como eu não esqueço essa data. Sempre celebramos essa data, dia 28 de agosto de 2005. E olhar para tudo que eu vivi, um caminho de cura, um caminho de renúncia, de busca, de proximidade do nosso Deus. Eu posso dizer, vale a pena. Vale a pena. E talvez seja a data de hoje, essa data para a sua vida. Quero louvar a Deus pela vida do Padre Léo. Chorei tanto, Padre Vicente. Chorei tanto, eu não vim aqui, mas eu chorei tanto, pelo bem que aquele homem fez ao meu coração. Um jovem de 19 anos. E eu quero dizer para você, vale a pena. Vale a pena se decidir por Deus, pelos projetos de Deus. Abrir mão dos seus planos. E assim como o padre foi dizendo, a gente costuma dizer na comunidade, nada é coincidência, tudo é providência. Quando chego aqui, Padre Vicente, 17 anos de eternidade do nosso querido Padre Léo, eu posso dizer, nada é coincidência, tudo é providência de Deus. Se você está aqui, Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Seja você jovem, seja você adulto, seja você uma criança, um adolescente, Deus tem um projeto lindo. E é um projeto de vida eterna. Feche seus olhos. Permita que o Espírito Santo possa ir tomando todos os seus planos, orientando o seu coração. Permita que o próprio Espírito venha lhe guiar. Dê essa chance. Dê essa chance e não feche mais o seu coração, como o Padre ia dizendo. Abre os seus olhos, abre o seu coração para os sinais de Deus. Aos sinais de Deus. Alô, meu Deus, cante. Havia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tua e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu. Vai, fica de pé. Eu não me acostumei nas terras onde... Canta pra valer, querido, vai. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, Cante forte. fazia tanto tempo
que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tua e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que este é o meu. Vai, erga suas mãos. Eu não me acostumei. Canta com o Padre Léo. Nas terras onde andei, Eu não me acostumei. eu não me acostumei. Canta santuário, vai. Levanta as mãos direitas lá em cima. Cante. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Só você vai. Eu não. Solta a voz. Nas terras onde andei. Diga isso ao Senhor. Não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Coloque a mão no seu coração. Uma das características do Padre Léo, um verdadeiro dom, o dom de nos desinstalar, de nos tirar da nossa zona de conforto, do nosso lugar comum, e através de tudo aquilo que ele podia, ele usava para nos fazer encontrar Jesus. E a partir daí iniciar um processo de conversão, de mudança de vida, de renovação. Num encontro com Jesus tão profundo, capaz de transformar nossa família, transformar nossas escolhas, transformar a nossa vontade de ser de Deus, inteiro de Deus. Por isso, a preocupação que ele tinha de nos fazer ir ao encontro de Jesus. Jesus. Por isso eu quero convidar você nesse minutinho que nos resta. Diante de Jesus, faça a sua oração agora. Diga a Jesus: pode entrar, Senhor. Entra, Senhor Jesus. A casa é tua. Eu abro, Senhor, meu coração. Assim como lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 3, na carta a Laodiceia, Te convido a entrar, Senhor, na minha casa. onde tu dizes, Senhor: eis que estou à porta e bato. Quando eu bater, se abrir, eu entrarei, Eu permito que o Senhor entre farei em morada, cada dia, Senhor. sentarei, cearemos juntos, Senhor Jesus. e se deixar, farei morada. Pois o Senhor bate agora na porta do seu coração e pede para entrar, Coração, Jesus. para fazer morada. Entra, Senhor. E a decisão é sua, a escolha é sua. Entra na minha casa, Senhor. Diga: Entra, Jesus. entra, Senhor Jesus. Pode entrar, Senhor. Entra, Senhor, assim como entrastes na casa do Padre Léo, na vida do Padre Léo, na história do Padre Léo, transformando o jovem Tarcísio, para que nós pudéssemos ter o Padre Léo. Entra, Senhor, Casa, Senhor. a casa é sua. Eu não me acostumo
nessas terras onde ando. Por mais que ande, por mais que eu ande por essas terras que não são minhas, eu não me acostumo, Senhor. Eu quero as terras que são tuas, porque as tuas são minhas. Eu sou teu, Senhor, todo teu, inteiro teu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aplauda Jesus.